Olá, meus amores, como é que vocês estão? E se eu te dissesse que nesse momento uma parte de você já está vivendo tudo aquilo que você mais deseja? Eu sei que parece meio doido, eu sei que parece uma coisa meio de mágica, mas isso a gente tem pautas em cima de estudos de física quântica. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos até aqui, mais longe do que qualquer humano na história. Não longe o bastante. Vamos fazer valer. Deve estar nas montanhas. Não são montanhas. Eu sei que o salto quântico parece uma coisa meio que de ficção científica, mas existem muitos estudos, né, sobre o salto quânticos, ou seja, muitos experimentos, muitas teorias, né? E o mais bacana de tudo é que no cinema isso a gente consegue ver de forma muito intensa e também uma forma muito criativa. Uma das cenas bem épicas do filme Interestelar é quando o pai da Murphy, ele realmente entra no buraco negro e ele consegue ali acessar vários momentos, né, da vida da Murphy. Na verdade é uma bagunça, né, de linha de tempo acontecendo tudo ao mesmo tempo. Isso é muito interessante porque a gente consegue ter uma visão, uma possibilidade, né, de como que seria essa coisa de várias realidades estarem acontecendo ao mesmo tempo. Ali fica um pouco mais palpável. É uma cena muito interessante, que ele usa até, né, a técnica ali de se comunicar com a filha dele através da gravidade. E, meu, é uma cena muito legal. Se você nunca assistiu Interestelar, cara, tá perdendo tempo, hein? Tem que assistir. Se você gosta desse assunto, você tem que assistir esse filme. Então, assim, o filme acaba dando uma dimensão de como seria essas linhas do tempo acontecendo tudo ao mesmo tempo. Ou seja, como que seria essa possibilidade. E o mais interessante ali naquela cena é a gente começar a pensar e refletir que se tudo está acontecendo tudo ao mesmo tempo, então quer dizer que existem várias alternativas minhas acontecendo ao mesmo tempo. Por exemplo, eu agora, que estou gravando esse vídeo aqui para vocês, pode ser que existe uma possibilidade minha que esteja num quarto, só que nas paredes não são escuras, ou a lâmpada atrás ela pode estar azul, ou algo assim. Ou seja, pequenas coisas que podem diferenciar um espaço do outro, ou seja, uma realidade, da outra existência. E o mais bacana é que se a gente for pensar que existem infinitas realidades acontecendo, infinitas possibilidades, então quer dizer que existem infinitas possibilidades de mim, infinitas possibilidades de você. E isso baseia simplesmente no fato de escolha, decisões e de vibrações. E outro filme bem bacana que deixa muito claro todas essas decisões, todas essas vibrações e todos esses movimentos de linhas quânticas é o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Then you realize. Of all the places I could be. Esse filme é um filme muito bacana, é um filme de 2022, um filme assim que realmente me tirou o ar, um filme que me encantou de uma forma muito incrível. E na verdade eu já sou apaixonado por esse assunto, né, de linhas temporais, de manifestações. Esse filme ele acaba explorando um pouquinho sobre essas possibilidades de mundos acontecendo ao mesmo tempo. Essa possibilidade de escolhas que podem manifestar um tipo de mundo diferente, um tipo de realidade diferente. A personagem principal, que é a Nicole, ela acaba navegando, né, em todas essas realidades, e o mais interessante é que ela acaba navegando com a consciência dela de uma realidade. Então ela acaba tendo essa expansão de tudo que está acontecendo ao tempo todo e todo momento, enfim, é uma loucura. It does not look good. Uma das cenas mais épicas desse filme pra mim foi a conversa entre duas pedras, a existência do personagem principal e da filha dela como duas pedras, né? E como elas ainda têm essa ligação de mãe e filha. É uma cena muito poética, é uma cena muito artística, é uma cena onde eu realmente fiquei assim, com falta de ar, eu fiquei olhando aquela cena e de repente falei, opa, respira, cara, né? Porque realmente explodiu na minha cabeça e foi um filme bem interessante de assistir porque você começa a refletir realmente sobre as suas escolhas, sobre os caminhos, sobre as consequências e também sobre as vibrações. Falando em vibração, frequência,
física quântica e tudo mais. Então existe, né, essa teoria de que a gente pode realmente manifestar o melhor de nós. Por isso que eu comecei com aquela frase, né, que você provavelmente deve estar vivendo a melhor fase sua. É uma outra versão de você estar vivendo aquilo que você tanto deseja. Existe uma série muito bacana da Apple TV que se chama Matéria Escura. Essa série, ela meio que dá essa provocação, né, de possibilidades. Matéria Escura, na verdade, é um experimento de um cara e a série é incrível, a série é fantástica. A gente tem a Alice Braga, que é uma brasileira que participa da série. Eu fiquei muito feliz em ver ela na série. Quem é você? Eu moro aqui com você. Daniela, você fez alguma coisa com eles? Eu não sei de quem você tá falando. Sou eu, Jason. Você me conhece. Eu nunca te atendi. Para de graça, fala logo que você sabe quem eu sou. Cara, eu nunca te vi antes. Tô falando sério. Só preciso de respostas. Você construiu a caixa. Atrás de cada porta existe uma versão da sua vida que poderia ter vivido. Ela acompanha o doutor que cria a matéria escura. Na verdade, ele cria uma caixa e um soro que, quando ele aplica esse soro estando dentro dessa caixa, ele consegue meio que apagar a função do ego do cérebro e possibilita com que o cérebro consiga acessar outros caminhos, outras maneiras e outros mundos quânticos, ou seja, outras versões dele que existam. A série eu achei que ela era um pouquinho lenta no começo, né? Eu esperava, assim, que ela fosse um pouco mais rápido, mas, assim, a lentidão que tem ali no começo é realmente para que você entenda exatamente o que está acontecendo, para que você não fique perdido. E essa possibilidade que você tem de acessar novos mundos ali na série, ela é explorada quando você abre e fecha uma porta, ou seja, a porta da caixa onde eles estão dentro. Quando ele abre aquela porta da caixa, o mundo que ele vai encontrar lá fora é algo influenciado pela mente dele, o que ele estava pensando. E tem uma cena bem interessante que, quando ele abre a porta, porque ele está procurando ali a família dele para encontrar a verdadeira linha do tempo da onde ele saiu, né? Então ele meio que começa a entender como é que funciona a caixa, ele começa a entender tudo aquilo. Ou seja, a história meio que acompanha um personagem que não criou a caixa, né? Ele faz parte daquele experimento, mas ele não foi o criador. Então ele meio que está entendendo a criação dele. Então isso meio que deixa o seu cérebro explodir. Qual era a única coisa que você tinha e ele não? Ele tá diferente e eu tô com medo. Não sei o que fazer. Preciso usar a caixa para ir para casa. O mundo que você tá procurando é um grão de areia numa praia infinita. E esse momento onde ele realmente escolhe ali nos pensamentos dele, que ele entende que os pensamentos dele podem realmente determinar o que ele vai ver quando ele abrir a porta da caixa, né? A gente meio que começa a questionar sobre isso, né? Sobre o que a gente já tem hoje em dia, sobre pesquisas, sobre experimentos, sobre teorias, né, da lei quântica, né? Ou seja, aquele experimento de você ver um fóton de que ele atinge a parede quando o observador está vendo, ou ele não atinge a parede quando ele não está sendo observado. Você começa a entender que você tem que vibrar uma frequência para realmente manifestar uma outra realidade. Se a gente for trazer isso para conceitos mais palpáveis, né, no mundo real, saindo um pouquinho aí da ficção científica, se você vibrando positivamente, você vai conseguir trazer coisas positivas para sua vida, você vai conseguir trazer boas energias e boas circunstâncias, né? E se você vibra de forma negativa, você só vai se cercar de coisas negativas na sua vida. Mas tudo bem, a gente então entendeu que pra gente realmente atingir uma realidade, a gente tem que vibrar em uma onda X. Mas se a gente for parar para pensar e analisar um pouquinho, como que será que talvez que a gente vai realmente ir para uma nova realidade, sendo que a gente não tem nenhuma nave que leve a gente para o espaço, não tem nenhum fone que coloque no ouvido, né? Como a gente viu em tudo, em todo lugar ao mesmo tempo. E também não existe nenhuma caixa que a gente possa entrar, tomar um soro e abrir essa porta e parar em uma outra realidade. Então, assim, a gente pode começar a navegar pelas teorias de que, se a gente realmente à noite vai dormir, pode ser que quando a gente vai dormir seja ali um portal, né, de mudanças. Mas é claro, né, gente, eu só tô aqui brisando e falando com vocês sobre essa possibilidade
de navegar em realidades e como seria possível. Existe o filme chamado Your Name, que na verdade é um anime. Esse filme também é fantástico, eu amo esse desenho. E nele explora um pouco nisso, né? Os dois personagens que existem ali, quando eles dormem, eles conseguem fazer essa viagem temporal, né? E eles meio que manifestam uma outra realidade, né? E o mais bacana desse filme é que você consegue entender essa mudança de realidade, porque na verdade eles, além, é claro, de mudar a realidade deles, eles acabam meio que entrando um no corpo do outro. これってもしかして俺たちは夢の中で入れ替わってる。確かなことが一つだけある。私たちは会えば絶対すぐにわかる。言おうと思ったんだ。お前が世界のどこにいても必ず会いに行く。あなたは誰？お前は誰だ？ Quando você entra no corpo do outro, você vê que é tudo diferente mesmo. Você não tá viajando na sua linha temporal de realidade, você tá viajando na linha temporal de realidade de outra pessoa. E você pode começar a fazer alguns questionamentos, né, pra você mesmo, né? Esses dias, por exemplo, eu tava vendo algumas fotos minhas aqui, fotos minhas muito antigas, e eu tava meio que não me reconhecendo mais. Então eu comecei a sentir que, pô, realmente eu acho que eu consegui manifestar uma nova realidade, eu tô em uma outra frequência, porque eu já começo a desconhecer um pouco sobre aquele eu do passado. Parece que eu não vivi aquilo. Isso é muito estranho e isso já aconteceu comigo. E às vezes pode estar acontecendo com você hoje, ou em algum momento da sua vida isso vai acontecer, você vai ver uma foto sua, ou você vai ver um vídeo e você vai desconhecer aquela situação. Ou até mesmo no dia a dia, você vai num lugar e você vê tipo, uma fachada de uma cor diferente e aí você começa a se questionar, pô, mas isso não era assim? Então aí você começa a viajar nas teorias de que você pode realmente estar aí manifestando outras realidades temporais. E pra fechar essa bagunça toda também, tem um outro filme, que esse filme é de 2012, que se chama Mr. Nobody, e que é o Senhor Ninguém, né, em português. E é um filme muito interessante, mas é um filme assim que você tem que assistir com muito cuidado, porque é um filme assim muito bagunçado, né? Mas é um filme interessante para assistir porque ele também explora sobre isso, sobre essas escolhas, sobre o que você quer, o que você não quer, sobre uma escolha e uma identidade. I was born February 9th, 1975. Who are you? I'm Mr. Nobody, a man who doesn't exist. Ele abre mesmo um pouco sobre essa dimensão, sobre essas possibilidades e caminhos, né? Escolhas. É um filme muito interessante porque tem uma cena até que o menino tá correndo atrás de um trem para pegar na mão da mãe dele e mostra, né? A cena, a diferença quando ele pega na mão dele e ele consegue entrar dentro do trem. Então acaba mostrando meio que essa linha temporal, o que aconteceu depois, e também acaba mostrando a possibilidade de que esse menino também, ele não pegou na mão da mãe dele, ele não conseguiu entrar no trem, ele está apenas com o pai dele, porque na verdade é uma cena muito canônica na vida dele, onde ele tem que tomar uma decisão. Ou ele fica com a mãe, ou ele fica com o pai diante de um divórcio. É uma cena muito interessante que explora muito sobre isso, sobre as escolhas, sobre as possibilidades. E tudo isso é em cima de um conto, né? Na verdade, o Sr. Nobody trata-se de um personagem que tem mais de 118 anos, ele está no futuro, ele está dando uma entrevista para um cara, e ele vai ser o último ser humano a morrer. E quando ele começa a dar essa entrevista para esse cara, ele começa a falar sobre todas as possibilidades, porque ele conseguiu meio que navegar em todos os campos quânticos, né, de existência dele. Ou seja, a consciência dele conseguiu navegar em todos os campos quânticos. Ele meio que começa a falar sobre todas as possibilidades dele ter filho, dele não ter filho, dele ser um viúvo, dele não ser um viúvo, dele ter um romance, dele não ter um romance. Então ele meio que começa a contar todas essas possibilidades ali. E isso, cara, é muito interessante, porque isso bate exatamente no que a gente está falando, sobre as múltiplas existências, sobre as múltiplas realidades.
Gente, espero que vocês tenham gostado mesmo desse vídeo. Eu fiz com muito carinho, eu dei uma pesquisada aqui em vários filmes que eu achava interessante trazer aqui pra vocês, pra gente comentar, pra gente meio que explorar esse mundo junto. Se você gostou, já dá um like, se inscreve no canal. Se você achou interessante esse conteúdo, manda pra outra pessoa, uma outra pessoa aí que tá também despertando a mente, despertando, né, nesse mundo quântico. E me diz também aqui, me comenta aqui embaixo se vocês têm alguma experiência quântica, se vocês acham que isso funciona, se vocês acham que isso realmente acontece na vida de vocês, se vocês já passaram por alguma situação assim, beleza? Gente, forte abraço, beijo e a gente se vê na próxima. Fui!